Vou estar falando sobre o capítulo 3 do livro Feminilidade Radical, de Caroline McCauley. O capítulo 3, ele traz como subtema "É assim que Deus disse?". Nesse capítulo, a autora, ela inicia fazendo análise sobre o que a palavra de Deus fala sobre o casamento, principalmente sobre a polêmica da submissão. Ela cita o segundo movimento feminista de Gloria Steinem, de 1970, e que nesse movimento tratava o casamento de uma forma negativa, como um cativeiro. Mais adiante, por volta de 1990, Jennifer e Amy foram precursoras da terceira onda feminista. E essa terceira onda, ela já traz como foco maior eliminar a instituição do casamento. A premissa deles é eliminar o casamento e a definição que nós conhecemos biblicamente da família. Então, a bandeira deles era contra isso, contra a instituição do casamento e a família. Então, essa autora, a autora Caroline McCauley, ela relata que é muito difícil tratar desse assunto que ela está trazendo neste livro, principalmente quando existem visões radicalmente diferentes entre o feminismo e a fé cristã. A fé cristã, visto que o livro feminista, chamado Manifesta, é notória a rejeição de Deus como pai, e a autoridade de Deus ao criar e definir o casamento fica sob o julgamento do feminismo. Por isso, nesse capítulo, a autora ela busca explorar o que a Bíblia diz sobre o casamento, né? Porque, como aqui eu falei, o livro Manifesta, ele traz uma rejeição de Deus, a rejeição da autoridade que Deus tem de criar e de definir o casamento. E já a Bíblia, ela já traz uma visão diferente como nós conhecemos, né? Ela trata do livro de Andreas Kostenberg, o livro chamado Deus, Casamento e Família, que ressalta que se Deus, o Criador, instituiu o casamento e a família, com certeza, né, Satanás faz ataque constante a essa instituição. E o feminismo é uma manifestação contemporânea dessa batalha espiritual antiga, que já existe há muito tempo, né? Lembrando que a nossa luta não é contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais, como diz em Efésios 6:12. Nossa luta na guerra espiritual, ela tem como elemento-chave a mente humana. Satanás, ele enganou a Eva, como nós sabemos, para desobedecer a Deus. E assim os pensamentos das pessoas são arenas férteis, onde as nossas batalhas espirituais são ganhas ou perdidas. Vai depender do que fazemos, né? Das nossas escolhas, das nossas decisões, da direção, né? Bíblica ou não. Então, essas decisões vão refletir a ação do inimigo na mente humana. O que pensamos sobre casamentos e suas prioridades importa muito. E Satanás, ele quer atacar justamente isso, os nossos pensamentos sobre o caráter de Deus e suas intenções para conosco. Precisamos, assim, irmãs, ser imitadores de Deus. Como diz em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E ser submissa faz parte do viver uma vida de amor como imitadores de Deus. Essa ideia de submissão sempre existiu na natureza eterna do próprio Deus. Lembrando que somos ambos, tanto homem como mulheres, feitos em imagem de Deus. Então, a ideia de submissão sempre existiu. E nós precisamos ter uma vida de amor e viver amor sabiamente. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres têm que estar submissas a seu marido. E os maridos têm que amar a mulher como Cristo amou a igreja, assim como nos orienta a Bíblia, né? É importante lembrar que primeiro todos nós somos chamados a viver nossa vida de submissão a Cristo. E no casamento, ambas as partes devem ser submissas a Deus. Assim também temos orientações bíblicas sobre como as esposas devem agir com seus maridos, como um papel
e o papel, né, do marido no casamento. Então, assim, Deus nos orienta. Biblicamente, nós temos obrigações, tanto as mulheres como os maridos têm obrigação no casamento. E segundo, os maridos, eles não foram chamados para forçar a submissão, mas sim, as esposas, elas são chamadas a submeter a seu marido, porque é uma expressão de adoração a Deus. A esposa submete ao marido, não porque ele mereça por méritos próprios, mas é porque, assim, ela glorifica a Deus. Então, quando nós somos submissos a nossos maridos, nós estamos adorando a nosso Deus, demonstração de amor e adoração ao nosso Deus. Então, ao contrário do que as feministas propagam, existe 4 coisas muito importantes que a gente precisa ser ditas, né? E nesse livro ela destaca que a Bíblia, ela não diz para que a mulher se submeter a todos os homens, mas aos seus maridos. A esposa também, ela não é forçada a submeter ao esposo, mas sim é um gesto de adoração, né? É um ato de adoração e obediência a Deus. A submissão amorosa, ela tem como propósito tornar-se uma só carne, né? Deus faz o homem e a mulher se tornar uma só carne. E esta é uma demonstração de amor, é uma submissão amorosa. A liderança amorosa do homem também não pode ser confundida como dominação e passividade masculina. Então, o homem ser o líder da casa não quer dizer que ele domina, tem que dominar a mulher usando de força, de agressões, não. Nem também ser passivo, aguardando que a mulher haja e não exercendo o seu papel. Não. Todos têm o seu papel determinado e orientações dadas por Deus. Então, na história, todos os capítulos, a autora, ela traz uma história de encorajamento para nós. E no capítulo 3, ela traz uma história que tem como tema Siga este homem, que conta a história dessa mulher chamada Stephanie, cujo relacionamento dela conjugal foi destruído pela traição feita por seu esposo. E eles buscaram orientação espiritual, descobriram o que estava faltando no seu casamento. E o que eles perceberam que o que faltava realmente era Cristo, era a presença de Cristo. E no servir a Cristo, eles foram superando as mágoas, os ressentimentos, o casamento deles foram reestruturados. E o esposo dela, de Stephanie, Bill, ele percebeu que somente Deus é fiel e capaz de manter o casamento firme. Então, muitos obstáculos existem, muitas barreiras existem, mas Deus é que faz com que o casamento persevere firme. Então, o fundamental no relacionamento conjugal é a presença de Deus no lar, na casa, na família, na vida de cada um. E Stephanie desenvolveu perdão na prática, ela perdoou seu marido, apesar dele ter cometido adultério, ela perdoou. E cada um assumiu suas responsabilidades e papéis no casamento. Então, onde Bill era omisso, ele passou a agir. Onde Stephanie queria supercontrolar as coisas, ela aprendeu a confiar e submeter-se ao seu esposo. E hoje Bill e Stephanie, eles fazem parte da equipe de aconselhamento bíblico da igreja e ajudaram centenas de casais nos conflitos conjugais. E assim, o livro termina falando, né, esse capítulo, que Deus é glorificado quando, ao invés de divorciar, confiamos que Ele será fiel à sua palavra para dar-lhe sabedoria, perdão e graça para a mudança de que precisa. Então, ao invés de agir no impulso da mágoa, como as feministas propagariam aqui, o divórcio, nesse caso, Deus orienta que confiemos na sua palavra, que busquemos sabedoria, que aprendemos a dar o perdão e aqui a graça é que promove a mudança de que precisamos. Amém. E que possamos aprender com esses ensinamentos, né? Com essas orientações, aprendermos a sermos submissa ao nosso Deus, primeiramente, e aos nossos maridos, a sermos mulheres temente a Deus e a confiar, né, no Senhor, no nosso lar ao Senhor,
e saber que Deus disse, né? O que Deus nos orienta e vivermos uma vida em santidade no Senhor. Que possamos combater, né, a propagação do feminismo, as ideias que atacam o casamento e a família, e combatemos essa luta com a palavra de Deus, com a presença de Deus em nosso viver. Amém. Vou agradecer a Deus por este momento de estudo. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos por este momento de estudo que o Senhor nos permite ter. Que o Senhor possa nos ajudar a viver a Tua palavra, na Tua graça, no Teu amor. Nos capacita a sermos submissas, meu Pai, aos nossos esposos. Que nossos esposos também venham agir com liderança e com sabedoria que provém de altos céus. Que o Senhor haja, Deus, nos casamentos, nas famílias. Não permita que Satanás fique destruindo os lares como vem fazendo, meu Pai. Mas que venhamos, Deus, ter nossos lares alicerçados com o Teu amor, com a Tua santa palavra, meu Deus. E que o Senhor possa reinar em nossa vida, em nossa casa, agora e para todo sempre. Amém.